Muito tem se falado sobre plebiscito, mas você, afinal, sabe o que é um plebiscito? Não sei não. O que é um plebiscito? Explica aí. O plebiscito é um mecanismo de participação social que pode ser convocado quando o poder legislativo desejar consultar a população sobre um tema de interesse de todos. Tá. E onde tá previsto aí esse plebiscito? A Constituição Federal prevê o plebiscito em seu artigo 14, inciso 1º, que diz: Artigo 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos e nos termos da lei, mediante, inciso 1, plebiscito. Tá bom, mas o que é sufrágio? E essa expressão aí nos termos da lei, o que quer dizer isso aí? Sufrágio quer dizer escolha. É uma manifestação que todo eleitor tem para expressar a sua vontade. No Brasil, se dá por meio do voto. Já a expressão nos termos da lei, estampado no artigo 14, quer dizer que uma lei específica será criada pelo legislador que definirá as regras de como algo previsto na Constituição será aplicado no direito. Tá. E existe lei que define aí as regras do plebiscito? A Lei Federal 9.709 de 98, que regulamenta a execução do plebiscito, diz em seu artigo 3º que o plebiscito é requisitado por no mínimo 1/3 dos membros que compõem qualquer das casas do Congresso Nacional. Aplicando o princípio da simetria das formas, bastaria 1/3 dos membros da Câmara para requisitar o plebiscito, ou seja, 6 vereadores. Tá bom, mas o artigo 195 da Lei Orgânica de Bauru diz que é preciso que a maioria absoluta dos vereadores requeiram aí um plebiscito e a maioria qualificada para sua aprovação, que no caso seria 12 votos. Pois é, de fato esse artigo ignora a lei federal, que fala em 1/3 de quórum mínimo para que esse requerimento seja aprovado, mas não podemos perder de vista que nos últimos dias nós percebemos que a nossa lei orgânica está um pouco defasada. Aliás, não à toa a mesa da Câmara entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade para derrubar o quórum qualificado para aprovação de leis ordinárias, como da concessão, o que fora reconhecida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Ou seja, conforme institui o artigo 47 da Constituição Federal, salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada casa e de suas comissões serão tomadas por maioria dos votos, presente a maioria absoluta de seus membros. O que quer dizer que se não tiver nada na Constituição que preveja quórum qualificado para aprovação do plebiscito, o número de votos necessários para sua aprovação será de 9, que é a maioria dos votos aqui na Câmara de Bauru. Então o parágrafo 3º do artigo 195 da nossa lei orgânica é inconstitucional? A resposta é sim, e por isso é fundamental que a mesa da Câmara use da mesma proatividade, preocupação e empenho que teve para pedir o reconhecimento da inconstitucionalidade dos artigos da lei orgânica, que falava do voto qualificado, para que seja aplicado também nesse, porque não há previsão constitucional que determine a maioria qualificada para aprovação de plebiscito. Até porque a convocação de um plebiscito se dá por meio de decreto legislativo, e não há o que se falar em quórum qualificado para aprovação de um decreto legislativo. Tá, entendi. Mas se o plebiscito for aprovado, destrava a pauta da Câmara? Destrava a cidade? A resposta também é sim. Isso porque o artigo 9º da Lei 9.709 de 98 diz que após ser convocado o plebiscito, o projeto legislativo ou medida administrativa não efetivada, cujas matérias constituam objeto da consulta popular, terá sustada sua tramitação até que o resultado das urnas sejam proclamados. Ou seja, o projeto de concessão que está com regime de urgência será sustado, pois sua deliberação dependerá não mais dos vereadores, mas da aprovação ou rejeição popular, o que automaticamente o retira da pauta e libera a tramitação e votação dos demais projetos da casa. Então o plebiscito seria, vamos dizer assim, uma solução definitiva para destravar a cidade? Muito bem, mais uma resposta sim. E não só isso. Além do plebiscito proporcionar que a população de Bauru escolha se quer ou não a concessão de esgoto, a sustação da tramitação do projeto em regime de urgência fará com que a pauta seja destravada, pois ele só será deliberado com o resultado do plebiscito. E quando acontece o plebiscito? Nos termos do artigo 8º da Lei 9.709, assim que o plebiscito for convocado, o presidente da Câmara dará ciência à Justiça Eleitoral, que ficará responsável pela fixação da data do plebiscito, torná-la pública e demais providências. Simples assim.